Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a luz. Para chegar chegando, nós vamos começar a nossa conversa do ponto em que nós paramos, quando a gente estava falando sobre a luz. Ora, nós falamos que a luz se propaga em linha reta e a gente falou também que quando a luz sofre desvios, o nosso olho tem impressões equivocadas, né, sobre o que ele está vendo. E a gente mostrou basicamente o espelho plano, né? E a gente mostrou que quando a luz incide sobre o espelho plano e se reflete, ela se reflete de maneira regular, ou seja, os raios de luz que vêm abertos refletem aberto, e os que vêm fechados refletem fechados. E isso faz que a imagem tenha o mesmo tamanho do objeto. Isso faz que a distância entre a imagem e o espelho seja a mesma distância da imagem para o espelho, né? Do objeto para o espelho, igual a distância da imagem até o espelho. A gente viu isso, né? Foi esse desenho aqui, né? Que a gente desenhou aqui na aula passada. Beleza? Agora, eu quero propor uma situação diferente. Eu quero imaginar a situação em que a luz sai do ar e vai para a água. É isso. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma região, né? Aí essa parte de cima aqui, ó, a gente vai dizer que é o ar. E aqui dentro a gente vai dizer que é a água. E eu vou imaginar a luz saindo do ar para a água. Qual é a propriedade mais importante que a gente tem que diferencia a luz no ar da luz na água? É a velocidade, é a rapidez. Eu sei que a velocidade da luz é um negócio absurdo, não cabe aqui nem a gente ficar falando em números sobre isso, mas a luz é a coisa mais rápida que existe, né? Só que quando a luz vai para a água, ela vai para dentro de um vidro transparente, dentro de um plástico. A luz, na hora que ela passa para outra região, feita de um outro material transparente, essa passagem provoca uma frenagem. É como se a luz ficasse lá dentro, refletindo em microespelhos invisíveis, e isso fizesse a luz se mover mais, se propagar mais lentamente. Então, aqui no ar, a gente diz que a luz é mais rápida. A luz é mais rápida aqui no ar. E aqui na água, a luz é mais lenta. Então, vou colocar aqui, ó, a luz mais lenta. Mais lenta. Então, no ar, a luz é rápida e na água, a luz é lenta. Para a gente poder entender a propriedade principal e a principal consequência disso, vamos imaginar que um raio de luz está saindo do ar e está vindo na direção da água. Isso aqui é o mais importante, que vai trazer todas as propriedades que estão vindo daqui para frente, beleza? Então imagina um raio de luz, né? Raio de luz. E ele está incidindo do ar na água, beleza? Isso aqui é a superfície da água. Lógico que tem que estar ali, ó, perfeita. Não pode estar balançando, não, senão nada disso aqui existe, beleza? Dá tudo errado. O raio de luz vai ficar todo doido, né? Uma parte do raio de luz sofre reflexão, de fato, porque se você tiver, sei lá, uma poça d'água bem de longe, você consegue ver ela funcionando como se fosse um espelho, né? O próprio lago pode funcionar como um espelho, a superfície de uma piscina, né? Não precisa aí de grande criatividade para a gente ver isso acontecendo. Vou pegar uma imagem aqui para você ver. Olha aí, ó, você tem um lago, né, de águas calmas. Você pode ver, inclusive, ó, que tem essa regiãozinha aqui, ó, que as águas não estão tão calmas, por isso ela não fica o espelho perfeito, né? Por que você está vendo essa parte aqui, ó, como se fosse o topo lá da árvore? Por que você está vendo? Porque o raio de luz sai daqui, incide sobre a superfície do lago e vem para o seu olho. E aí você, na hora que olha, você acha que a luz... Como é que meu desenho ficou ruim? E aí, na hora que você olha, você acha que a luz veio dali. Peraí que ficou ruim meu desenho. Peraí. Ele tem que refletir o mesmo ponto que ele é, né? O mesmo ponto da imagem que ele representa. Então, ó, esse pontinho aqui, ó, do topo da árvore, ó, o raio de luz vem, incide aqui e chega no seu olho. Aí você acha que o topo da árvore está aqui.
Porque os raios de luz estão indo para todas as direções. Alguns deles estão incidindo aqui na água e estão chegando no seu olho. Então, se você tiver com o olho aqui, você vai ver esse raio de luz. Basicamente é isso. E olha aí como realmente parece um espelho perfeito, né? Justamente porque a luz está incidindo ali e se refletindo. Beleza? Então, tem reflexão na superfície? Tem. Só que a luz também passa para dentro da água, né? Tanto que os objetos que estão lá mergulhados, se tiver de dia, tá claro dentro do lago. Se tiver de noite, tá escuro, né? Pelo menos ali perto da superfície, porque a luz ela vai perdendo energia, né? Que ela vai sendo absorvida pelas micropartículas que estão ali na água, né? Misturadas ali com a água, que não são totalmente dissolvidas, né? A água nunca é perfeitamente transparente, né? Se ela for, você vai ver o fundo, né? Você vai ver essas águas cristalinas, né? Que a gente fala. E aqui eu estou pegando, então, um meio de águas cristalinas, bem limpinha, e um raio de luz que está vindo para cá. Poderia desenhar o raio de luz refletido? Poderia. Vou desenhar? Não. Por quê? Porque eu não quero. Beleza? Porque não é a minha vontade desenhar esse raio de luz refletido. Eu quero saber o que acontece com a luz quando ela passa para dentro da água. E para fazer essa analogia, eu vou imaginar o seguinte. Ó. Imagine que esse raio de luz é um carro. Eu sei que ele não é um carro, velho, mas é imaginando que ele é um carro que a gente vai ver o que vai acontecer. Beleza? Como assim um carro, velho? Que desenho é esse que tu fez aí, velho? Ó o carro aqui, ó. Isso aqui é o vidro da frente do carro. Isso aqui é o teto. Ó, desenha até um teto solar aqui, ó. Teto solar. Aqui é o farolzinho do carro. Sacou? Pronto, aí, ó. Ó o carro, as janelas. Aí, limpador de para-brisa. Caraca, eu desenho muito, né? Aí, o que a gente vai fazer com esse carro aí? O carro visto de cima, beleza? Carro visto de cima. Não sufoque o artista. Aqui, ó, imagina esse pneu aqui, esse pneu e esse outro pneu, beleza? Então tá aqui o carro com seus 4 pneus e o carro está vindo, né? Imagina que você está passando, sei lá, numa região aí em que o carro está, sei lá, numa grama, numa região de terra batida, ele vai entrar num lugar de lama, né? Na hora que ele entrar, o pneu vai ficar ali preso ali na lama e ele vai andar mais lentamente, com dificuldade. Então aqui é a região onde o carro anda rápido, aqui é a região onde o carro é obrigado a andar um pouco mais devagar. Então aqui o mato está bem baixinho, nessa outra aqui o mato está mais alto, o carro vai sentir uma dificuldade. Né? Eu estou botando o carro entrando assim de lado porque somente se ele entrar de lado é que esse efeito vai acontecer. Beleza? O que vai acontecer aqui com o carro? É natural a gente acreditar que esse pneu aqui é o pneu que vai chegar primeiro na região mais lenta. Porque na hora que esse pneu chegar aqui, o outro ainda está na região mais rápida. E o que acontece quando você freia só um pneu? Se você frear só um pneu, esse carro vai andar com um pneu rápido e o outro mais lento. Isso vai provocar um desvio na trajetória do carro. Então, o carro, na hora que ele passar de lá de fora aqui para dentro, ele não vai mais conseguir seguir a direção que ele vinha seguindo antes. Ele vai se curvar. Ele vai se curvar como se ele tivesse realmente freando com esse pneu aqui. Né? E como a gente disse, a luz não é um raio de luz, é um montão de raios de luz. E aí, quando chega um montão de raios de luz e vai ali, porque na vida real é um montão de raios de luz, na hora que esse raio de luz incide sobre aquela superfície, ele tende a sofrer esse desvio. E esse desvio ocorre por conta da diferença de rapidez de propagação da luz nos diversos meios. Então você vai ver isso aqui acontecendo quando a luz sai de dentro de um copo, entra dentro de um copo d'água, ou quando a luz sai do ar, passa no copo d'água, sai de novo, você vai ver alguma coisa ali, né? Principalmente se tiver um objeto mergulhado num copo d'água, parece que o objeto está meio quebrado, né? Por quê? Imagina o seguinte, você está aqui com seus olhos.
Seus olhos estão aqui. Você está vendo o raio de luz. Se tiver um objeto luminoso dentro da água, o caminho que a luz faz para entrar na água é o mesmo caminho que ela faz para sair. Né? Não faz sentido eu pensar que a luz vai para um caminho e se ela está chegando no meu olho, ela veio de outro. Né? Imagina que você tem, sei lá, você tem uma moeda lá no fundo da piscina. Né? A moeda está lá. O raio de luz que sai da moeda segue o mesmo caminho que aquele raio de luz de exemplo faria para entrar. A gente chama isso de reversibilidade dos raios de luz. O caminho que a luz faz na ida é o mesmo que ela faz na volta. Então imagine o seguinte, tem uma moeda lá no fundo da piscina, né, lá mergulhada na água. O seu olho, ele acha que a luz se propaga em linha reta. Então o que o seu olho faz? Ele acha que essa moeda está bem aqui. Você pensa que a luz da moeda veio do lugar que ela viria se os raios de luz estivessem nessa direção. Porque o cérebro foi construído para interpretar isso. Se a luz está vindo de cá, tem um objeto ali. Mas dentro da água, o objeto, na verdade, está mais para baixo ali, mais um pouquinho no outro lugar. Mas o seu cérebro constrói a imagem como se ele estivesse aqui. Agora imagina que você é um caçador-pescador. Imagina que isso aqui é um peixe. Né? Você está aqui vendo o peixe, ó, está aqui o peixe. Cara, meu desenho de peixe ficou muito bom. Aí isso aqui é um peixe, ó. Você olha para o peixe que está aqui, ó, e tu acha que o peixe está bem aqui. Por isso que se você não souber pescar na água, como alguns animais foram treinados desde filhote para pescar bem na água, alguns grupos humanos aí, né, principalmente povos originários aí, ou outros povos de outros lugares do mundo que dependiam da pesca, né, para sobreviver como uma coisa primordial, uma coisa essencial, eles aprenderam. A imagem do peixe está ali, mas na verdade ele está mais aqui embaixo. Né? Então, se ele for, né, atirar uma lança, ou se ele for botar a mão dele ali para pegar o peixe, alguma coisa assim, ele sabe que ele vai ter que apontar a mão numa direção diferente, que o peixe não está ali onde ele parece estar. Porque isso aqui, ó, é o objeto. Isso aqui é uma imagem. Uma imagem num lugar que não existe. Né? Uma imagem de um lugar que não existe. Então, é uma imagem que eu vou chamar de imagem virtual também. Igual eu chamei a imagem lá do espelho plano. Né? Isso aqui traz uma série de coisas para nós. Quando a luz faz curva, o nosso cérebro não sabe direito como lidar com essa questão da luz fazendo curva. Porque nós sabemos que o nosso cérebro prefere interpretar os raios de luz retilíneos como sendo o raio de luz que vem de onde os objetos estão. Porque não faz sentido. Tu tá recebendo a luz aqui, fala, o objeto está ali do lado, está ali embaixo. Não faz sentido. É mais natural que a gente construa a imagem dos objetos na nossa cabeça como sendo na direção de onde os raios de luz vêm. Né? E os raios de luz têm esse negócio aí, eles mudam de direção, seja porque tem um espelho, seja porque a luz é mais rápida, mais lenta. Tem até uma propriedade bem legal aqui que você já deve ter visto em algum lugar, né? Que é tipo assim, imagina que você tem uma região, aí tem um asfalto. Aí aqui, ó, o ar perto do asfalto, né? Esse aqui é o asfalto, né? Asfalto. Aqui o ar está muito quente, muito quente. E conforme vai subindo, o ar vai ficando mais frio. Então imagina que você está bem aqui, ó. Está bem aqui para você enxergar alguma coisa, beleza? Você vai enxergar alguma coisa que está bem ali. No ar quente, a luz faz uma curva. É um negócio muito doido, né? Acontece isso. Quando você está ali próximo do asfalto super quente, o ar ele está muito quente ali perto. Né? E conforme vai subindo para as outras camadas, devido à circulação do ar aí, o ar acaba ficando mais frio. Então imagine o seguinte, imagine que você tem um objeto que está aqui, né? Vou fazer um desenho genérico aqui, né? Imagina que você tem, sei lá, uma árvore, né?
uma árvore em algum lugar ali perto da pista, né? Perto do asfalto. Não vou plantar árvore no asfalto, lógico, né? Se bem que dá, é só abrir aquele quadradinho. Imagina que tem um objeto aqui na árvore, né? Ele emite luz para todos os lados. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Só que existem alguns raios de luz que fazem uma curva por conta desse grande aquecimento da superfície. Mas o nosso olho, ele não aceita. O nosso olho acha que o raio de luz vem em linha reta. Então ele acha que existe uma imagem desse objeto lá mergulhada no asfalto. Já viu isso? Deixa eu te mostrar. Eu vou até sair daqui para não atrapalhar, né? Mas veja aí, ó. Quando você olha o asfalto de longe, parece que ele está meio molhado, né? Isso aí é uma impressão, porque quando você chega perto, essa coisa desaparece. Eu acho que eu consigo ficar aqui embaixo. Peraí. Consigo. Então, ó, aqui está bem claro, ó. Você tem um objeto aqui, ó. Olha aqui a imagem dele, velho. Ó, aqui, ó. Aqui o corpinho dele aqui. A imagem dele aqui embaixo, ó. Como se fosse um espelho. Por quê? Porque o raio de luz sai dele, desvia no asfalto e vem na direção do seu olho. Aí você acha que a luz está vindo dali. Aí o objeto está aqui, mas a luz está fazendo essa curva aí, ó. E quando ela chega no seu olho, você pensa que o raio de luz está saindo ali de baixo. E o mais legal, se você chega perto, deixa eu voltar lá para cima. Se você chega perto, some. Por quê? Porque você não está mais recebendo raio de luz. Se você chega para frente, ó, o raio de luz, a curva dele não faz ele chegar mais em você. Você só enxerga a luz que vem dos objetos. Aqui não vem, você não consegue enxergar. Então, isso aqui consegue colocar os objetos em outro lugar, aparentemente. Então, é como se a gente tivesse o objeto num lugar diferente, como se esse objeto estivesse emitindo luz a partir de outra localização. O legal é que você enxerga os dois. Aí fica parecendo um espelho. E por que o asfalto parece molhado? Porque na nossa memória, a coisa mais parecida com um asfalto espelhado que existe é a água. E também esse ar, ele não está perfeito na mesma temperatura. Conforme as correntes de ar vão saindo, ele vai meio balançando. Então, realmente lembra aí uma coisa de superfície de água. Realmente parece que está molhado, mas aí quando você chega perto, desaparece. Beleza? Esse fenômeno tem um nome. Nós chamamos isso aí de miragens. 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 Então, de onde vêm as miragens? Do desvio da luz provocado pela diferença de velocidade de propagação da luz no ar quente e no ar frio. É muito parecido com o que a gente tem, né, aqui, ó, quando um objeto está mergulhado na água, ou quando tem um lápis enfiado dentro do copo, que parece que o lápis está quebrado, né? Tudo isso tem a ver com esse desvio da luz devido à diferença de velocidade. Beleza? E isso tem um nome. Desvio da luz, vou escrever. Desvio da luz devido à diferença de velocidade. Diferença de velocidade. Tem um nome isso aí. Tem um nome. Isso aí é chamado de refração. Refração. Beleza? Então, veja que tem uma coisa também que você tem que perceber aqui. Às vezes a refração traz um desvio que é para frente e para trás só. Né? Porque imagina que aqui, eu vou voltar lá no objeto mergulhado na água. Né? Imagina que você está aqui, ó, e você olha para cá. Né? Se for o carro, ele vai chegar com os dois pneus ao mesmo tempo. Então ele simplesmente vai frear. Então o raio de luz, ó, se você tiver um objeto aqui no fundo, a imagem só vai parecer estar um pouco mais no raso. Beleza? É um desvio. Beleza? É um desvio. Não precisa ser para os lados o desvio.
né? Pode ser simplesmente uma impressão aí de profundidade, mesmo que não haja esse desvio aí para os lados. Você pode fazer isso com muita tranquilidade. Você pega um copo d'água, pode fazer isso, é bem tranquilo. Pega um copo d'água e joga algum objeto lá no fundo, um objeto que possa molhar naturalmente. Moeda é bom, né? Mas você pode jogar qualquer outra coisa, uma tampa de garrafa, né? Mergulha lá no fundo. Aí você pega um segundo copo d'água, pega um outro objeto igualzinho àquele, aí só que aí você bota água dentro desse segundo copo, né? Um copo sem água e um com água. Quando você olhar os dois, você vai ver que a tampinha parece estar mais para cima do que no outro, né? Parece que o fundo do copo, né, real, é mais profundo do que aquele que está cheio de água. É esse efeito que a gente tem aqui, efeito do desvio da luz devido à diferença de velocidade, devido à refração. Beleza? Então você já viu. Desviar a luz pode fazer os objetos parecerem mais distantes e mais próximos. Né? Então, se a gente pegar esse princípio e levar lá para a comparação com o espelho plano, né, a principal propriedade que a gente tinha do espelho plano é que o objeto e a imagem estão no mesmo tamanho e à mesma distância. Se você tiver diferença de velocidade de propagação da luz, já não vai ter mais a mesma distância. Né? E se for um objeto grandão, você pode ter uma distorção até no tamanho do objeto. Né? Tanto que você mergulha o lápis ali, parece que ele deu uma engordada. Né? Então, se você malandramente construir um espelho curvado, ou se você pegar um material que é um plástico e colocar uma face dele curvada, você pode conseguir enganar os olhos, fazendo a luz se concentrar ou se dispersar. Vou te mostrar um exemplo. Olha isso aqui. Ó. Isso aqui é uma colher. Né? Aqui você consegue ver, ó, você está vendo a minha tela. Né? Olha eu dando tchauzinho aqui, porque eu vejo a mim mesmo, né? Quando eu estou gravando. Tá vendo os objetos parecendo meio pequenininhos, né? Ó, essa é a parte curva aqui, ó, da colher, né? Quando a gente faz o desenho, a gente desenha assim de lado, né? Porque de frente a gente não conseguiria ver, né? Como é que vai desenhar e fazer os raios de luz indo e voltando, né? E quando você vira para o outro lado, ó, é outro aspecto, tá vendo? Ó? É até meio esquisito, né? Fica meio de cabeça para baixo, ó. Se você olhar direitinho ali, você vai ver a minha mão subindo aqui e fazendo o caminho contrário ali, né? Ó a minha cabeça ali, ó. Né? Olha lá, dentro da imagem ali, né? Então, isso aqui, ó, mostra que se você curvar a superfície espelhada, seja para um lado, seja para o outro, você consegue ter efeitos diferentes. Eu vou falar desses dois efeitos possíveis que a gente tem aqui. Né? Pode ser o efeito convergente, que a gente vai obter quando a gente tiver uma superfície espelhada côncava. E você pode ter também o efeito divergente, que é quando você tem uma superfície convexa. Superfície côncava dentro da concha, né? Convexa a parte de fora, beleza? Parte espelhada de dentro, parte côncava. Parte espelhada de fora, convexa, beleza? Quando você tem uma superfície convergente, o que você faz? Na hora que você tem os raios de luz incidindo sobre essa superfície, veja, eu peguei o mesmo desenho do espelho plano, curvei ele e deixei esses tracinhos para te mostrar que a face espelhada é a face de cá, beleza? Então, qual é a propriedade que a gente tem? Ó, os raios de luz, ó, quando eles vão vindo assim na direção do espelho côncavo, o desvio deles é como se fosse assim, ó. Tem umas lentes que fazem isso também, né? Lupa também faz isso, converge o raio de luz, né? Tanto que se você botar a lupa no sol, você consegue usar para queimar formiga, né? Não faça isso, maldade com a formiga, beleza? Mas quando você pega uma lupa e bota no sol, super perigoso, viu? Cuidado, não brinca disso não, pode queimar até a pele, né? Mas o raio de luz fica super concentrado, né? Então isso aí convergente, né? Convergente. Aí tudo vai depender de onde estão seus olhos, né? Se seus olhos estiverem por aqui, assim, ó,
você vai achar que a luz veio de cá. Se você botar um papel bem aqui, ó, botar um papel, uma folha de papel, é isso, uma folha de papel mesmo. Se você botar uma folha de papel aí, vai parecer que os raios de luz estão vindo do papel. Parabéns, você acabou de criar o projetor. É isso que é o projetor. É você pegar raios de luz, jogar em cima de um espelho ou de uma lente e convergir eles em cima de uma tela. Aí todo mundo que estiver olhando para a tela vai ver aquela imagem. Qual é a vantagem disso? Uma tela, ela faz a reflexão para todas as direções, aquela reflexão mais difusa, né? E o espelho, você tem que estar num lugar exato para conseguir ver a imagem. Então, se a tela do cinema, por exemplo, fosse os raios de luz de verdade, né, sem ser projetada em cima de uma tela, na hora que você viesse para cá, você ia ver uma coisa diferente. Porque você ia só ver os raios de luz que estão chegando até você. E quando você bota uma tela, cada raio de luz se dispersa em todas as direções. E aí todo mundo consegue pegar um pouquinho daquele raio de luz. Por isso que quando você projeta na tela, às vezes, não sei se você tem projetor em casa, né, em geral fica com a qualidade melhor quando você apaga a luz. Que aí você vê melhor os raios de luz, porque eles realmente se dispersam e essa dispersão perde um pouco aí da intensidade. Beleza? Agora imagina, ó, você põe os seus olhinhos, né, numa parte mais perto aqui, ó. Seria aqui. Veja, você está pensando, ó, seu cérebro está pensando que os raios de luz estão vindo de longe, assim, né? Mas na verdade eles estão assim, paralelos. Você acha que eles vêm de longe. Então, um objeto que esteja aqui, ó, na hora que você estiver olhando ali, ele vai parecer que ficou grandão, porque os raios de luz vêm de longe, né? E raio de luz de longe, o que é raio de luz de longe? É um objeto grandão, né? Vai jogando raio de luz de longe. Então, isso aqui pode ser usado como lente de aumento, aqueles espelhos de maquiagem também, que você vê a cara maior, né, na hora que você olha para ele. Todos eles têm essa propriedade. E eles têm que ter esse formato, um formato convergente. Beleza? Outra coisa interessante ver é que ele pode formar a imagem de cabeça para baixo, como a gente viu. Mas se você chegar bem pertinho mesmo, você vai ver realmente um aumento, né? Você vai ver realmente o objeto aumentado, né? Que é uma colher, né? Não é um espelho. Então não dá para ver perfeitamente de qualquer maneira. Beleza? E o que acontece com o espelho ou a lente, né, que tem a propriedade divergente, o espelho convexo, que tem a propriedade divergente? Vai acontecer o oposto, ó. Vai acontecer o contrário. Na hora que você botar um objeto aqui na frente, os raios de luz que vêm dele vão se dispersar, vão se espalhar, né? E isso vai nos dar uma impressão diferente do caso ali que a gente viu do espelho convergente ou da lente convergente, chame como você preferir, né? Os raios de luz, ó, eles se espalham. Isso aqui é muito útil quando você quer ver uma área maior. Por exemplo, existem alguns lugares, alguns condomínios, que na saída da garagem você vê um espelho que ele deixa você ver tudo que tem lá fora. Né? Esse espelho, tudo bem, os objetos parecem menores, parecem estar numa distância meio distorcida, mas, poxa, se tiver vindo um pedestre, um ciclista, né, um outro carro, a pessoa que está ali dentro consegue ver melhor, ele vê uma área muito grande. Né? Então é muito útil para isso. Às vezes você vê dentro de loja, né, eles botam uns espelhão assim, que aí o funcionário da segurança consegue ficar vendo grandes áreas, né, para ver se não tem ninguém surrupiando nenhum objeto, tentando roubar alguma coisa ali dentro da loja. Né? Às vezes você vê dentro do ônibus, da van, né? Você vê lá no fundo, eles colocam esse tipo de espelho aí, né, mais curvado para fora. Alguns carros mais recentes, eles têm isso. O espelho retrovisor deles, na verdade, é meio curvo, que aí você consegue ver uma área maior. Né? E aí eles vêm com um recadinho, né? Cuidado, objetos nesse espelho parecem mais longe do que eles realmente estão, né? Normalmente em inglês vem esse recadinho ali no espelho retrovisor. O que são esses espelhos, essas lentes que fazem essas coisas? São espelhos divergentes, espelhos convexos. Né? E por que os objetos parecem menores?
Porque imagina seu olhinho bem aqui, né? Está recebendo a luz do objeto, né? Se você bota seu olho aqui, você recebe a luz que vem. Ó, a luz que vem está parecendo vir de um lugarzinho mais ali dentro, né? Porque se a luz está dispersando, a origem parece ser uma coisa pequenininha. Se a luz está convergindo, a origem parece ser uma coisa grande. Se a luz está divergindo, a origem parece ser uma coisa pequenininha. Então aqui a gente tem normalmente imagens menores que os objetos, né? É diferente do que a gente tem lá no espelho, no espelho plano, né? Que a distância e o tamanho, né, são iguais. E isso aqui pode ser usado para uma série de coisas, né? Uma série de aplicações diferentes que permitem a gente enxergar objetos mais distantes, mais próximos, enxergar áreas maiores e assim fazer um uso mais versátil desses dispositivos. Beleza? Era isso a nossa conversa. Valeu, falou!